Fala, gente boa, como é que estamos? Bom dia, bom dia, bom dia. Seguindo aqui, olha aí, falei ontem de disciplina e você que me acompanha aqui, você precisa de disciplina, né? Isso, todos os dias a gente precisa estar junto aqui, né? Ontem eu estava ouvindo um testemunho, né? Que maravilha. Irmã Ana Maria, tantas vezes a gente orou aqui, né? Quando a gente fazia oração especificamente pelo pessoal aqui. Pessoas que pediram oração e deram testemunho. Me lembro da Mônica falando que a bênção já tinha chegado sobre seu irmão. Irmã Ana Maria também agora mandou agradecimento, consegui resolver aquela situação que o senhor estava orando e tal. Então isso nos traz alegria de poder saber que a gente pode estar orando, mas acima de tudo, que existe um Deus que ouve as nossas orações. Então estamos juntos aqui, a gente está junto buscando em oração, porque a gente acredita que Deus ouve as orações. E esse é o pedido. Você que quer, né, pode mandar o pedido de oração pelo WhatsApp, pode mandar, vou colocar aqui até na descrição desse vídeo meu WhatsApp, você pode acessar ali e mandar, né, para nós, e a gente vai estar orando especificamente, né? Glória a Deus por isso, porque temos um Deus que ouve as orações. Eu falo que quando Jesus ele nos dá a oração do Pai Nosso, ele nos dá uma oração porque ele sabe que o Pai estaria ali para ouvir. Ele não nos dá uma oração e diz assim, tente isso e vai dar, pode ser que dê bom. Né? Não, ele nos ensina a orar porque ele sabe que vai ter um Pai que ouve a nossa oração. Isso é algo extraordinário, amém? A gente está falando de atitudes e a gente está usando as atitudes de Eliseu para tentar inspirar a nossa vida, nosso coração, a servir a Deus, né, e alcançar aquilo que a gente quer, né? Pastor, você está falando, a gente já está servindo a Deus, é óbvio, mas a gente pode sempre fazer coisas maiores, agir de maneira melhor para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. E a gente tem falado aqui de alguns princípios, né? E eu chamei isso de atitudes para Eliseu destravar o futuro. Ele queria porção dobrada de tudo aquilo que Elias havia feito. Então ele faz um pedido ousado, mas na realidade ele precisa ter atitudes para ele alcançar aquilo, né? E a gente está falando, eu li 2 Reis, mas agora eu quero ler 1 Reis, capítulo 19, verso 21, que é o momento do chamado, né, da atitude profética de Elias sobre Eliseu, que diz assim, então Eliseu tomou a junta de bois, os imolou, queimou os aparelhos e seguiu Elias. Né? Eu falei aqui de forma resumida, é do verso 19 até o verso de número 21. Depois leia lá, você vai ver aqui no início, Elias coloca a capa dele sobre Eliseu, que é aquela atitude profética de estar colocando sobre ele, passando, né, a questão, o bastão profético para Eliseu, mas precisava de um caminho. Então ele diz assim, eu posso despedir dos meus pais? Sim, ele vai, despede dos pais. Quando ele volta, ele imola os bois, ele faz da carroça ali uma lenha e faz ali um sacrifício. O que eu quero pensar aqui com você? A gente está numa sexta-feira. Muitas coisas a gente precisa para esse final de ano, tantas demandas, tantos desafios, né? Mas a gente sabe também que a gente precisa, para alcançar certas coisas, de uma renúncia intencional. Eu sei que a gente está buscando coisas, mas a gente também precisa deixar coisas. A gente precisa, e a gente vai encerrar essa sexta-feira aqui falando de renúncia, uma renúncia intencional, assim como Eliseu queimou sua carroça e ele imolou seus bois, ele deixou para trás aquelas situações. Ele não apenas recebe um chamado, mas ele precisa destruir tudo aquilo que era uma coisa que o vinculava ao seu passado, à sua história. E às vezes a gente quer avançar para um futuro novo, mas a gente quer levar tudo que a gente tinha do passado. A gente não elimina as coisas do passado. A gente constrói
constrói o nosso futuro com planos alternativos. Não, a gente precisa avançar deixando para trás aquilo que nos prendia àquela vida que a gente tinha. A gente precisa mudar. Quem sabe você está trazendo coisas, quem sabe você está trazendo dores. Você está trazendo angústias, você está trazendo contigo pessoas que te feriram porque você não perdoou ainda. Você está trazendo contigo situações que te mantêm lá naquela história. Eu sei que pessoas foram abusadas e tiveram dores, pessoas foram abandonadas por pais, por mães, por cônjuges, pessoas tiveram marcas que as trouxeram a uma situação muito difícil. Pode ser que como pai, você fez alguma coisa que feriu seu filho, isso dói em você, né? Às vezes você construiu marcas na vida dos teus filhos, ou você, como filho, teve uma marca vinda dos teus pais. E a gente precisa deixar isso para trás e viver coisas novas. É uma renúncia intencional, não só de coisas que eram prazerosas, mas também de dores. Às vezes tem pessoas que entraram num casamento, mas o amor da vida dele era aquele do passado. Libere isso, porque o amor é aquilo que você constrói, o amor é uma atitude. Então tem pessoas que não têm a capacidade de abrir mão, elas trazem as coisas, elas guardam isso, elas trazem de forma consciente e voluntária algo para a sua vida. E então, conscientemente, voluntariamente, a gente precisa liberar isso, deixar isso no passado, né? Quem sabe existem coisas que estão impedindo você de avançar. Livre-se disso, livre-se desse peso, perdoe, libere, traga para a sua vida as coisas novas, traga para o seu coração aquilo que é novo, escolha aquilo que tem mais valor. Não é apenas olhar para o passado e dizer eu perdi isso, é entender que agora você tem uma prioridade, é entender que não foi apenas se desvincular fisicamente de algo, mas é focar no algo novo que você precisa trazer, é ter a maturidade de abrir mão de forma consciente, abrir mão de coisas que estão te prendendo, abrir mão de coisas que estão te escravizando. E às vezes você já está em Cristo, você já vive nele, você já tem coisas novas sobre a sua vida, só que na realidade você fica se alimentando de coisas do passado ainda, de dores. A gente precisa avançar, a gente precisa deixar isso para trás. É o ressignificar como José fez. Olha, não foi vocês que fizeram isso comigo, ainda que vocês foram instrumentos de mal sobre a minha vida, mas o Senhor governava a minha vida, o Senhor estava presente em todas as dores e me colocou nessa condição. Você precisa decidir o que vai ficar. Você precisa decidir o que deve permanecer na sua vida. Existem relacionamentos que não devem permanecer. Existem histórias que não devem ficar. Existem coisas que estão te prendendo. Eu sei que você precisa se posicionar. Então, a renúncia intencional é você se posicionar e deixar para trás coisas que estão te prendendo. É dizer, eu não vou retroceder. Fazer como Eliseu. Queimar aquilo que te prendia. Queime, coloque agora. Quem sabe você precisa fazer um ato profético, né? Ô, pastor, existem essas coisas, eu acho que isso é tão banal. Mas, na realidade, são coisas que a gente precisa visualizar. Quem sabe você precisa escrever e coloque fogo mesmo em algo, né? Lógico, num ambiente que é propício para isso. Né? Diga assim, eu quero o mal que fizeram contra mim, assim, 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 um abuso emocional, o abuso físico, o abuso sexual, tá aqui. Eu quero queimar, coloque fogo e lance fora. Diga assim, isso não faz mais parte da minha vida, isso não pertence mais a mim. Os discípulos precisaram deixar as redes, que eram coisas que os prendia naquilo que era a vida deles. Zaqueu, ele entregou uma oferta a pessoas, ele doou, por quê? Porque era algo que o prendia, a área financeira, de poder estar bem financeiramente, algo que o prendia. Então ele diz, eu vou devolver, se porventura eu agir com dolo na vida de pessoas, eu vou fazer e restituir isso, eu vou doar parte do que eu tenho, entende? Ele está, na realidade, ali uma atitude de deixar no passado aquilo que o dominou e ele estava caminhando para coisas novas. O que você precisa deixar
no passado. Eu sei que essa palavra foi um pouco maior hoje, mais extensa, né? Mas eu acredito que é uma palavra de Deus para sua vida. É um chamado dele para você. Deixe para trás coisas que estão te aprisionando no teu passado, porque o teu futuro é muito maior se você aprender a deixar isso no passado. Perdoe, libere isso e se volte para aquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Eu quero orar contigo. Pai, eu sei que precisamos tomar decisões e elas são importantes demais, que é abrir mão daquilo que o passado construiu em mim. Eu sei que foram repetidas tantas vezes dores e situações que construíram em nós dificuldades emocionais, dificuldades de caminharmos livres hoje, mas o Senhor é capaz de restaurar nossas emoções, de trabalhar em áreas psicológicas e emocionais. O Senhor é capaz de trabalhar e tirar tudo aquilo que foi um vínculo espiritual. Quem sabe alguém fez uma aliança no passado espiritual com entidades, com demônios, com principados. Eu quero, na autoridade do Senhor Jesus, me colocar diante do Senhor como instrumento e liberar a palavra dos céus de rompimento, de liberação. Quem sabe situações vieram, coisas que nós nem controlamos, sobre a vida de nosso cônjuge, de nossos filhos, mas eu sei que o Senhor pode trazer coisas novas. Quem sabe foram heranças, ó Deus, genéticas, que podem ser rompidas, e hoje famílias estão com dificuldades numa questão de saúde física. Deus libera sobre nós uma palavra de milagre, de cura e de restauração. Tu podes restaurar emoções, área física, o Senhor pode trazer novidade espiritual. Libera isso sobre a vida de cada um. Estamos numa sexta-feira. Queremos declarar, ó Deus, que nós renunciamos todo vínculo com o passado, tudo aquilo que nos prende nas dores, naquilo, ó Pai, que está tentando nos manter numa situação diferente do que é o projeto do Senhor para nós. O teu reino veio, ele já chegou até nós, que seja estabelecido aquilo que o reino tem para nossa vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quero liberar essa palavra, que aquilo que os céus têm venha construir em nós e através de nós essa novidade de vida, coisas novas. Por isso abrimos mão, renunciamos o passado, os vínculos, quem sabe amores, entre aspas, que os teus filhos tiveram, pessoas que elas tiveram vínculo, seja sexual, seja em qualquer área, seja espiritual. Eu quero te dizer, ó Pai, que nós precisamos da tua mão para romper, que os céus venham e rompa para a glória do teu nome. Quero abençoar os teus filhos, que vamos avançar para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor estabeleceu. Em nome de Jesus, quero te pedir isso e quero te agradecer. Amém e amém. Meu povo, um beijo no coração, tamo junto. Eu não sei se você já fez em outras vezes, compartilhe, mande para pessoas, libere essa palavra sobre vida de pessoas em nome de Jesus, tá bom? Um abraço para você, um abraço para todos. Estaremos juntos na segunda-feira em nome de Jesus. Abraço!